Irmãos, coloquei esse título, mas na realidade aqueles irmãos que estão acompanhando a série de estudos vão ver que nós estamos trabalhando estudos sobre a palavra de Deus, que é a Bíblia, e nós já vimos 5 pontos. Eu esperava andar um pouco mais com esses que nós vamos ver hoje, com um pouco mais de profundidade, mas eu estive meditando e entendi que seria bom nós finalizarmos aqui esta série. Nós poderíamos ir adiante, a palavra de Deus é muito rica, nós poderíamos nos aprofundar um pouco mais, mas eu creio que nós conseguimos ter um bom direcionamento. Para aqueles que quiserem, esses estudos estão lá na nossa página e eles são muito importantes para que nós saibamos como devemos abrir a palavra de Deus, estudá-la e meditar nela. Eu espero que vocês tenham compreendido o alvo, o objetivo desses estudos. O meu coração, e isso é para mim, claro, é que nós possamos examinar e meditar corretamente na palavra de Deus. Porque há muitas pessoas que examinam, que estudam. O próprio Senhor Jesus disse para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, mas eles examinavam tão mal, mas tão mal, que eles não conseguiam ver o centro das Escrituras. Então nós precisamos aprender a examinar a Escritura para a glória do Senhor, com um alvo: que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Nós não podemos jamais esquecer disso. Que sem a Bíblia, sem o seu exame correto, ninguém conhece a Deus. Ninguém vai saber a verdade, vai conhecer a verdade a respeito da nossa origem, de onde nós viemos, quem nós somos. Ninguém vai descobrir o sentido da vida. Essa correria que a gente está vendo hoje no nosso país, as pessoas depositam as suas esperanças nisso, irmãos. E nós, às vezes, parece que estamos por esse caminho. Irmãos, não há sentido na vida sem o Cristo da Escritura. Isso não é chavão de crente, isso é realidade. Mas nós não conhecemos a Cristo sem a palavra, nós não conhecemos o Verbo, a palavra encarnada, sem a palavra escrita, ainda que alguns hoje queiram dizer que é possível, é impossível. Nós jamais conheceremos a Cristo, a sua igreja, a sua obra, sem a sua palavra. E como é importante, irmãos, nós não perdermos esse foco. Eu estava brincando com um irmão, eu não vou citar o nome dele aqui agora, mas essa semana nós estávamos conversando, eu estava conversando com 3 irmãos que são pastores, um é bem próximo. E eles foram contando suas aventuras na igreja evangélica. Um deles participava de uma igreja que tinha um profeta que disse que ele teve uma revelação de Deus que ele ia ressuscitar 7 pessoas. O primeiro deles era Ulisses Guimarães. Um outro, isso não é brincadeira, um outro participava de uma igreja, isso não é igreja, claro, né? Que eles assim, Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. E vocês sabem como o leão, não é piada isso, é triste isso. Mas vocês sabem como o leão demarca território. Ele faz xixi. E eles tiveram uma revelação que Jesus é o leão da tribo de Judá, então que eles deveriam marcar território, sabe o que eles tinham que fazer? Xixi nos lugares. Isso não é piada. E um outro irmão, ele era seguidor de um famoso pastor
que ele tem, não é a capa do super-homem, mas ela é parecida, porque ele joga a sua capa e todo mundo cai. De onde eles tiraram isso? E graças a Deus, esses 3 irmãos, um está rindo aqui que ele era fã dele, ele teve a revelação do Evangelho. Graças a Deus, eu também já participei dessas aberrações. Graças a Deus, eles perceberam pela iluminação do Espírito que nada disso tem base bíblica, ainda que seja dito no meio da igreja evangélica. E pela graça de Deus, nós estamos entendendo que não importa quem seja, o que ele faça, se não estiver na Escritura, nós não aceitamos em hipótese alguma. Não me interessa. E eis a razão e a importância de nós nos debruçarmos, irmãos, diante desse livro. Não é um livro, isso aqui é Deus falando. E Ele só fala por meio da sua palavra. E se esses líderes, e esses líderes conhecem a Bíblia, se eles se pautassem somente na palavra, eles jamais fariam isso. Mas assim como eles, isso a Bíblia chama de ventos de doutrina. Por que ventos de doutrina? Porque um vento vem, passa um, passa outro, cada hora surge uma coisa nova. Mas quem fica firmado na palavra não deixa se levar por esse tipo de ensino. E é por essa razão que nós devemos ir para a palavra, meditarmos na palavra. Nós já vimos alguns pontos para lembrar, nós vamos ver 5 hoje, e nós já vimos esses 5 aqui que são importantes. Que a Bíblia é a palavra de Deus e é uma associação lógica que se Deus é Deus, Ele não erra, então a sua palavra não tem erro, ainda que haja gente que diga que tem. Ela é infalível. E nós devemos ir para a Bíblia como palavra de Deus sem erro, porque ela não tem erro, ainda que alguns digam que tem. É somente a Bíblia, não é o pastor Marco nem o pastor Flávio, não é o presbitério, misericórdia da comunidade, não é a comunidade, uma placa, isso aqui não vale nada. É a Escritura, a palavra. E nós precisamos estar treinados para ouvir quem quer que seja, que se não passar no crivo da Escritura, a gente deve rechaçar, deve condenar, como nós já vimos que devemos julgar os ensinos. A iluminação do Espírito é fundamental. Então quer dizer que é só conhecimento técnico, teológico? Não. Sem o Espírito Santo, ninguém consegue perceber isso. Nós entendemos e vemos que o Espírito é imprescindível e que toda a Escritura aponta para um centro, Cristo. O que essas 3 práticas que eu citei aqui têm a ver com Cristo? Absolutamente nada, mas eram feitas dentro da igreja evangélica. E que nós devemos, no último encontro, ao estudar a palavra, nós devemos considerar que há um contexto histórico, há a questão da língua, que ela foi produzida, nós devemos considerar isso, porque muita gente hoje distorce a Escritura para não levar em consideração esses pontos. E hoje eu queria ver com vocês mais 5. O 6º é: nunca vá além do que está escrito. E se nós temos uma tendência para isso, nós sempre queremos ir além do que está escrito. Mas será que... Mas não tem algum outro lugar que fala um pouco mais disso? E tem. Mentira, mas tem. Nunca ir além do que está escrito. Escrito aonde? Na Bíblia, é claro. Não na confissão de fé de quem quer que seja, na Bíblia. Isso significa que não haja realidades que Deus tenha, não haja realidades que não estejam descritas na Escritura? É claro que há. A Bíblia fala, por exemplo, de principados e potestades, nos lugares celestiais, principados e potestades do mal e do bem. Mas o que é isso? Como é que isso funciona? Não sei. Por que você não sabe? Porque a Bíblia não diz. Agora, tem gente que tem a resposta. Hierarquia, quem manda, quem não manda. Existem realidades que não estão descritas na Escritura? Sim. Mas o que Deus quer que nós saibamos está na Escritura. E Ele não vai revelar para absolutamente ninguém fora da Escritura.
mesmo que diga que tenha uma revelação direta de Deus, é mentira. Não precisamos de mais ninguém trazendo qualquer revelação. Nós temos a revelação plena de Deus, que é Cristo, o Cristo da Escritura. De onde se tira esse princípio? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler, então, alguns textos da palavra. Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. O que você aplicou, Paulo, por amor a nós? Para que em nós aprendais, aprender o que, Paulo? A não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. O que ele está dizendo? Não vá além do que está escrito. Não dê um passo a mais nem a menos do que a palavra de Deus diz. Se ela em um determinado assunto ela se cala, nós nos calamos também. Essa é a regra. Nós não podemos ir além do que Deus falou por meio da sua palavra. Por quê? Porque Ele encerrou tudo na Escritura. E eu e vocês não temos aval da palavra de Deus para ouvir quem quer que seja que tenha uma nova revelação. Muitos que ouviram novas revelações criaram seitas, inclusive em nome de Jesus, porque não se atentaram à palavra e somente à palavra. E esse é um texto que é um dos pilares da genuína fé cristã. E é um daqueles 5 solas, 5 somentes, que regem os demais, ou que regem os demais, que é o só a Escritura. E aqui tem uma definição do que é esse só a Escritura. Diz assim: o só a Escritura significa que somente as Escrituras são autoridade de fé e prática do cristão. A Bíblia é completa, dotada de autoridade e verdadeira. A única maneira de saber com certeza o que Deus espera de nós é permanecermos fiéis ao que sabemos que Ele revelou na Bíblia. Está claro ou não? Mais claro que isso, só 2 disso. Não está na Bíblia? Não me interessa quem falou. Irmãos, isso não se aplica somente na nossa batalha contra heresias. E eu quero entender que heresias são distorções dos fundamentos. É difícil a gente fazer essa distinção, né? Heresias são distorções dos fundamentos da fé. Por exemplo, se uma religião prega que a salvação não é só pela graça, ela não é uma religião cristã. Se ela prega que Jesus não é Deus encarnado, ela não é uma religião cristã. Isso é fundamento, isso é heresia. Mas às vezes há erros. O só a Escritura se aplica também a algo que nós gostamos de fazer: especular. Nós gostamos de fazer. Como é que vai ser a vinda de Jesus? Aí um especula assim, outro especula assado. O só a Escritura nos impede de fazer isso. Nós podemos até conversar na liberdade, brincar no bom sentido, mas nós não podemos determinar algo que a palavra de Deus não determina. E aí vem revelações, sonhos. O que quer dizer esse sonho? Eu não sei. E eu diria, se você teve um sonho e está querendo saber, não pergunte para ninguém. E use um princípio da Escritura: aquele que tem um sonho, recebe um sonho, receba como o quê? Como sonho. Foi só um sonho. Profecias individuais: Deus me falou para fazer isso na sua vida, que Ele vai fazer isso na sua vida. E eu já conversei com alguns irmãos aqui que deram ouvidos para isso, e o resultado foi triste. Por que eles fizeram isso? Porque não ficaram só na Escritura. Interpretações exclusivas, espiritualizações de textos bíblicos que, no fim das contas, são erros e que normalmente desembocam em heresia. Se nós perdermos a base, bom, o prédio cai. Alguns exemplos do ir além que às vezes a gente incorre, aqui para nós até pensarmos, desse ir além do que está escrito. Uma das realidades que a Bíblia fala é, por exemplo, sobre galardão.
Vamos ver o que a Bíblia diz. Um texto que fala de galardão, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. O que é um galardão? A palavra galardão significa recompensa. E é algo que Deus vai dar, isso é mais que a graça, né? Ele além de ter nos dado a salvação pela graça, Ele vai dar galardões para todos aqueles que receberam a Cristo. Olha o texto que o próprio Jesus diz aqui em Apocalipse 22, 12, ele diz assim: eis que venho, é o Senhor Jesus, sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ele está falando para cristãos, e o que você e eu fazemos com a nossa vida como cristão, nós vamos receber galardão, mas o que é? Ninguém sabe. É uma mansão, eu vou ter uma mansão. O Flávio vai ter uma mansão e eu vou ter um casebre, Flávio. E ele gostou da ideia. Mas a Bíblia não fala absolutamente nada do que são esses galardões. A Bíblia diz que tem, mas o que é? São recompensas? Isso é algo literal? É físico, é espiritual? A Bíblia não diz, mas tem gente querendo saber o que é. E em religiões onde tem legalismo, então aí se dá-lhe galardão como recompensa. Outra realidade que a Bíblia fala do inferno, e é importante que nós entendamos, ainda que hoje alguns estejam querendo apagar o inferno, ele existe. Mateus capítulo 10, versículo 28. E ninguém mais do que o próprio Senhor Jesus está dizendo que o inferno existe. Outra coisa, irmãos, nenhum cristão verdadeiro se alegra em falar de inferno. Ninguém. Isso é revoltante. Quando um religioso coloca pessoas no inferno e vibra com isso. Isso é de indignação. Religioso faz isso. Às vezes ele está indo para o inferno. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por que eu coloquei o E maiúsculo aí? Porque aquele que faz perecer no inferno a alma e o corpo é Deus, não o diabo. O diabo não vai reinar no inferno. Ele é o mais atormentado de todos. Tá, o inferno, como é que é lá? Tem departamento diferente? Que nem uma vez eu ouvi, mais uma. O irmão me deu na época era fita cassete, tem alguns jovens que nem sabem o que é fita cassete. E eu estava ouvindo lá o testemunho, e o cara teve a revelação. Revelação, aí você já viu, né? E ele saiu do corpo dele, e aí quem passou para levar ele para dar uma volta foi Jesus. E Jesus levou ele para ir para o inferno. Mostrar como era o inferno. E vai para cá, e vai para lá. E olha só, ele vai citando o texto bíblico. Chegou no lado A no final da fita, eu falei, rapaz, será que esse cara foi para o inferno mesmo? Aí ele chegou no lado B da fita, virei a fita. E aí tal, ele chegou num setor do inferno que tinha lá, o setor das mulheres que cortaram o cabelo estavam no inferno. Isso não é piada não, isso é verdade. Quer dizer, é mentira do capeta essa, né? Mas a história dele estava dizendo como verdade. Como é que é o inferno? Nós não sabemos. É um lugar literal? Onde fica? Vocês já viram do áudio que foi descoberto o inferno que fica no centro da terra? Divulgado pela Universal do Reino de Deus. É brincadeira. Nós não sabemos, existe um inferno. Nós não sabemos o que é, como funciona. Aliás, como é que uma pessoa não vai para o inferno? Participando da comunidade cristã de Londrina? Obedecendo os mandamentos? Parando de roubar, de mentir? De cobiçar? Não. Todos nós nascemos com um destino certo, o inferno. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Não adianta você tentar parar de fazer qualquer coisa, porque já não dá mais. Você e eu nascemos em pecado,
já cometemos muitos pecados e por causa de um Deus santo nós estamos com o destino certo, o inferno. Mas Deus fez uma intervenção nisso e Ele mandou o seu Filho Jesus. Jesus, diferentemente de nós, é Deus e Ele veio, nasceu como um homem e nunca cometeu nenhum pecado, porque Deus exige perfeição. Ele cumpriu toda a lei, toda ela, sem nunca ter errado em nenhuma. E Ele finaliza o cumprimento da lei morrendo na cruz. Para quê? Ele morreu por pecadores. Ele cumpriu a justiça exigida por Deus. Por que Ele fez isso? Ele precisava não, Ele é Deus. Mas Ele cumpre a justiça exigida por Deus para dar de graça a sua justiça a todos aqueles que creem nele e se arrependeram dos seus pecados. Você creu em Cristo. Amém? Você crê? Crê que a morte de Cristo, a justiça de Cristo foi dada de graça por você? Você recebeu pela fé, se arrependendo dos seus pecados? Não, mas eu sou muito pecador, Marcos, você não entende, você não me conhece também. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio para pecadores como eu e como você. Não importa o que nós tenhamos feito, lá na cruz Ele levou todos os nossos pecados. Quais, Marco? O que eu cometi antes de crer, os que eu cometo agora, tristemente, e os que eu ainda vou cometer, já foi tudo pago na cruz por Cristo. Por amor e de graça. Você creu em Cristo. Meu desejo é que o Espírito revele isso para você. Outra realidade que nós ouvimos é do céu. O céu vai ter anjo, e alguns mais espirituais vão estar mais perto dos anjos. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Eu estou pincelando algumas realidades que a Bíblia fala, mas não detalha. E aqui é impressionante que Paulo está falando dele mesmo. Ele diz: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Ué, mas onde é que fica o primeiro e o segundo? Tem o quarto e o quinto? Tem gente que vai revelar, quer dizer, vai mentir, dizendo que tem. Escreve livro ainda, livros. O que a palavra fala? Como é que é o céu? Nós não sabemos. Como é que as almas vão se relacionar com Jesus? O homem Jesus está lá. Nós não sabemos. Nós não sabemos como é isso. Existe, a Bíblia diz, mas ela não quer que nós fiquemos especulando como vai ser lá. Pode deixar que Deus está preparando algo maravilhoso para aqueles que receberam o seu Filho. Irmão, só com o que a Bíblia diz, nós já temos coisas difíceis para entender, como o apóstolo Pedro diz. Imagina então, a gente vai começar a querer especular o que a Bíblia não diz. Aí, além de não trazer nenhum benefício para nós, nenhuma edificação, nós vamos estar perdendo tempo e correndo um grande risco de errar. Fique só com o texto, nada mais, nada menos. O sétimo princípio: procure o sentido literal do texto, a menos que as evidências mostrem o contrário. O que isso significa? Que quando você lê um texto da Bíblia e você entende no seu sentido usual e comum, é aquilo que Deus quis dizer. Não tem uma mensagem oculta por trás que só os pastores mais elevados conseguem traduzir. Porque aí quem passa a ser a regra de fé é o pastor que teve a revelação do texto. Deus usou homens para escrever a Bíblia. E sabe como esses homens usaram? Na linguagem popular. Você sabe que o grego do Novo Testamento era o grego erudito? Não, era o grego básico. Por quê? Porque era para atender e atingir muitas pessoas. Então Deus, na sua palavra, transmitiu a sua palavra numa linguagem que todo mundo pudesse entender. Então quando você lê um texto, e eu entendi isso do texto, naquela compreensão que tem o seu sentido comum e usual, é o que Deus quis dizer. É como se você lê qualquer outro escrito.
A diferença é que um é a palavra de Deus. A Bíblia, em essência, é um relato histórico. Não é uma história. Aliás, a irmã Karen tem essa distinção ainda, história e história. É debatível, né? A gente não vai debater então isso aí, mas não sabe, né? Alguns defendem que a ideia de história é real, com HI. História é fictícia. Nós cremos na história. Então ela é história, mas a Bíblia também tem poesias, metáforas, profecias, parábolas, que são estilos gramaticais diferentes. E a gente tem que, quando vai ler o texto, tem que saber disso. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro texto de Salmos 119, 105. Diz assim, nós vamos ver alguns exemplos disso, de estilos diferentes. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está falando da palavra de Deus. Mas a Bíblia, ou a palavra de Deus, não é uma lâmpada. Ainda que quando esse texto foi escrito, 3.000 anos atrás, não havia lâmpadas assim. Mas havia uma iluminação com fogo, um tipo de lamparina, e era lâmpada. O que o autor, óbvio, qualquer pessoa vai entender isso, não é? Que é o que é isso aqui? É uma metáfora, é uma poesia, uma linguagem poética, uma metáfora. A Bíblia não é uma lâmpada, mas a gente entende claramente. Eu estou querendo ser bem básico, porque é isso mesmo, irmãos. Não tem uma coisa, uma linguagem. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é isso, que a Bíblia é uma maneira que a gente tem para não errar o caminho, a vontade de Deus. Outro texto, João capítulo 10, versículo 9. Aqui é Jesus dizendo, e ele diz, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Talvez para nós um pouco difícil, é claro que a gente já sabe que é uma metáfora aqui, mas é do quê? Naquele contexto onde Jesus vivia, o que existia bastante? Pastores. Pastores que tinham o lugar onde eles guardavam as suas ovelhas. Então ele abria a porta, eles entravam, as ovelhas e os cordeiros iam comer a comidinha deles lá. O que nós estamos entendendo aqui? Que é claro que Cristo quis dizer com uma metáfora, que Ele é o único meio que nós podemos ser verdadeiramente alimentados. Mas não é só isso. Não tem uma revelação que alguém precisa interpretar o texto, que ele quer, quando você lê, você entende isso de maneira clara. Outro texto, Mateus capítulo 24, os versos 29 a 31. E aqui então é uma profecia que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é isso aqui? Isso é um estilo de escrita que se chama profecia. Jesus está anunciando, aí profecia nesse sentido, anunciando algo que aconteceria. E é importante, isso aqui é literal. Um dia Jesus vai vir literalmente do céu, voando, literalmente, com não sei quantos zilhões de anjos. Esses anjos vão juntar os eleitos de Deus, de Cristo, e vão ser arrebatados e encontrar com Ele nos ares. É isso que o texto está dizendo. Isso não é uma poesia. Ah, não, isso é metáfora, né? Não vai acontecer. Você está entendendo? Não é uma metáfora. E o outro estilo são as parábolas que Jesus usou algumas vezes. Mateus capítulo 13, verso 3. Mateus 13, 3 diz assim: e Jesus falou-lhe de muitas coisas por parábolas,
dizendo: eis que o Senhor saiu a semear. E ele vai contar a parábola do semeador, que é uma das que eu mais gosto. Por quê? Porque Jesus explica o que ela significa. Algumas parábolas Jesus não explica, e daí dá-lhe especulação. É muito comum também, é um erro isso. As parábolas têm uma mensagem central normalmente, mas às vezes a gente erra querendo detalhar o que significa aqui e ali. Então, a Bíblia a gente tem poesia, tem metáfora, tem parábola, tem profecia, tem história. Quando a gente vai ler, a gente precisa entender isso, senão a gente vai se confundir. E isso então é importante para que nós saibamos. Por que é importante? Porque há pregadores e professores, alguns mal intencionados ou outro com falta de conhecimento, que vão distorcer os textos bíblicos usando essas ideias. Não, aquilo ali é uma metáfora. Nós ouvimos, por exemplo, se tem um dos primeiros estudos, professores de teologia protestantes que diziam que a ressurreição de Jesus é uma mensagem. Jesus não ressuscitou. Você entende como isso é importante? Alguns exemplos. A criação em Gênesis hoje é debatido, mesmo no meio evangélico. A criação foi 6 dias? Não é possível, né? Porque a ciência mostra que não foi. Que ciência? Você sabe qual que é a fonte dessa ciência? Tudo crente. E eles provam nada. Mas a gente tem que acreditar na ciência. Então, 6 dias, você está entendendo? Aquilo lá é uma metáfora. Não foi bem assim. E Adão? Não, também não foi bem assim. Mas e quando Paulo compara Cristo com Adão? Então Cristo não é, porque se Adão não é real, o Cristo também não é. Você consegue entender? E as profecias? Quando Daniel anuncia a vinda de Cristo, alguns estudiosos na academia teológica vão dizer: não, aquilo lá, na realidade, Daniel escreveu, atribuíram aquilo a Daniel, mas foi escrito bem depois do ocorrido. Ah, é? E a volta de Cristo, então? Jesus vai voltar voando do céu? Você acredita nisso? Eu acredito. Não, mas aquilo lá é uma linguagem figurada. Outro erro comum é a chamada alegoria, que é a ideia de que um texto tem um ou mais sentido além da simples compreensão literal. Então você leu lá, Jesus é a porta. Não, eu entendi, ele é o caminho. Não, mas ali, irmão, ali tem uma coisa muito mais elevada. Eu vou te explicar o que é. Não, é só isso mesmo. É um sentido só. Não quer dizer que aplicações possam ser diferentes, mas há um sentido só que o autor quis trazer. Isso é um princípio para nós não errarmos na compreensão da Escritura. Por que essas questões são importantes, irmãos? Eu queria ler 1 Coríntios 15, os versos 12 a 18. Irmãos, essas questões são importantes por quê? Porque elas definem doutrinas e práticas daquilo que nós cremos e como nós vivemos. Não é coisa pouca. Olha o que Paulo diz com alguém que diz que não acredita na ressurreição corpórea de Jesus física, que Jesus morreu, aquele homem morreu de verdade, mas ressuscitou fisicamente. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 12 a 18, diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Ele escreveu isso há 2000 anos, mas no século passado tinha autores que eram venerados dizendo a mesma coisa. No meio evangélico, não estou falando no meio hindu, não. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Vamos embora, gente. Se Jesus não ressuscitou fisicamente, isso aqui não tem valor nenhum. A gente acredita numa mensagem. Mais que isso, e aí ele vai começando a tratar, se Jesus não ressuscitou, qual é o problema disso? Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus. Eu estou mentindo em nome de Deus. Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos, ou seja, se Cristo não ressuscitou, o que eu acabei de falar, que nos livra do inferno, não livra coisa nenhuma. É sério como nós nos aproximamos da Escritura ou não? Oitavo princípio, a Bíblia interpreta a Bíblia. Fundamental também. A Bíblia, ela não se contradiz, porque se isso acontecesse, não seria a palavra de Deus. Então esse princípio, ele significa o quê? Que nós precisamos de toda a Escritura para compreender passagens específicas. Eu preciso de Gênesis a Apocalipse para entender Romanos. E eu não entenderia os evangelhos sem Romanos. Então, a Bíblia toda explica cada versículo. Muitos erros na igreja são feitos em cima de textos isolados. Então, por isso, só disso nós devemos ter todo o cuidado. Vamos ver alguns pontos aqui para nós entendermos. Deixa eu citar dois textos que são clássicos e que há uma distinção, por exemplo, na cristandade em relação à compreensão deles. Romanos capítulo 3, versículo 28, e eu vou ler em seguida Tiago capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 3, 28 diz assim, Paulo escrevendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, ele é salvo pela graça. Amém? Mas e Tiago que diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. E agora? E agora? Quais as possibilidades para a interpretação desses dois textos? Primeiro, está vendo? A Bíblia não é a palavra de Deus, isso é contradição. Pronto, acabou, resolveu, vamos embora. Mas como a Bíblia é a palavra de Deus, e assim, eu quero considerar que eu, sendo essa criatura insignificante, pequena, perto desse universo, do Deus que criou, pode ser que quem esteja entendendo de maneira errada sou eu. E o erro não esteja em Deus. Se eu for humilde, né? É que humildade que precisa para isso. Então então a alternativa católico-romana é o quê? É fé mais obras, tá vendo? Não é esse negócio de só graça, não, tem que fazer também. Fé mais obras. Aí o que você vai? Você vai pegar uma infinidade dos textos de Paulo e joga fora. Porque é só pela graça. A outra possibilidade, então não dá para saber. Isso aí não vamos falar não, que não dá para saber. E a outra possibilidade, que é o que realmente acontece, é o seguinte. Tiago está falando para aquele, eu creio em Jesus, mas vive no pecado e não faz nada, chafurdado no pecado. Não mostra mudança nenhuma de vida. Ele crê em Jesus, mas a vida dele continua do mesmo jeito. Ele não se arrepende, ele vive no pecado. Então, peraí, a sua fé é falsa. Se você creu realmente na graça, a graça vai levar você a produzir as boas obras que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nelas. Está explicado ou não? Está claro ou não? Mais claro que isso, tem vários textos na Bíblia, não dá tempo para a gente ler. Outro ponto, irmãos, importante. Não se define doutrina ou prática com textos isolados e difíceis. Tem textos difíceis? Nós falamos desde o começo. Há textos difíceis. Como é que a gente vai ver então? O primeiro deles é de ensino, por exemplo. 1 Coríntios 15, 29 diz assim: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? O que é isso que se batiza pelos mortos, Paulo? O que é? Ninguém sabe.
Paulo citou isso uma única vez, ninguém faz a menor ideia do que isso significa. O que nós sabemos é que isso não é uma prática cristã. Mas o que isso significa? Ninguém sabe. Mas você sabe que tem uma religião que se batiza pelos mortos. E eles pegam um texto bíblico. Os mormons fazem batismo pelos mortos. Desenvolveram uma teologia, é claro que os mormons é uma seita, né? Mas eles desenvolveram uma teologia com base em um texto isolado. Está vendo o perigo disso? Agora alguns irmãos vão se identificar com isso. 1 Coríntios capítulo 11, versos 6, e tem vários outros, mas versos 6 e 10, é uma questão prática aí. Eu poderia pegar outros textos, irmãos. Vocês me perdoem se eu peguei esse aqui. 1 Coríntios 11, 6 e 10. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou raspar-se, que ponha o véu. Versículo 10 diz: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Vocês sabem que há religiões que dizem, então, que desenvolve uma prática da mulher ter que usar o véu por causa desse texto. O que significa isso, Paulo, por causa dos anjos? Ninguém sabe. Ele não especifica, existe essa realidade, nós não sabemos. O que nós sabemos que é absolutamente claro no texto é que naquele contexto o sinal de submissão à autoridade masculina para a mulher era o uso do véu. O que isso representa para nós hoje? Nada. Então nós não temos nada a ver com isso. Mas tem gente que pega o texto e olha, as irmãs aí, olha se não usar. O que isso tem a ver biblicamente falando? Nada. Com o contexto nosso hoje, nada. Agora, se uma irmã quiser usar, não tem nada certo e errado nisso. Ela tem liberdade para fazer, se ela entender. Mas não venha com lei em cima disso, porque não é o que o texto diz. Eu citei 2 textos. O 9º ponto: considere a revelação progressiva e a unidade da Bíblia. Irmãos, o homem só pode conhecer a Deus se Deus se revelar. E graças a ele se revelou. Ele já se revelou. Como é que ele se revelou? Quando ele criou o homem, ele andava com aquele homem e conversava com ele, com a mulher. Quando eles pecaram, Deus se revelou, falou para Noé. Depois veio a história de Deus escolheu um homem. Nenhum desses homens que Deus escolheu era qualquer coisa, tá? Eram tudo pecadores, como nós. Deus escolhe então Abrão, se revela para ele. Passado um tempo, ele chama um outro pecador, Moisés. E nesse processo, Deus se revela de diversas formas. Ele vai falar, por exemplo, por meio dos profetas, o profeta Daniel, o profeta Isaías. Deus se revelou de várias formas. E isso foi progressivo, de acordo com a Escritura. A revelação máxima de Deus é quem, irmãos? Ele mesmo, homem. Hebreus, Flávio já tratou desse texto, Hebreus capítulo 1, os versos 1 a 3. Só esse texto aqui já trata de maneira clara esse ponto que nós estamos vendo. Hebreus 1, de 1 a 3 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, ele está falando de todas as formas de revelação de Deus no Velho Testamento. Nesses últimos dias, quais são os últimos dias? A gente precisa entender isso. Os últimos dias começaram quando Jesus veio e eles acabam quando Jesus voltar. Então, nesses últimos dias, ou seja, de Cristo até a volta dele, não tem mais nada para ser revelado diferente do que de Cristo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O ponto é, Jesus é
a expressão exata de Deus, Ele é o resplendor da glória de Deus, não há mais nada a ser revelado fora de Cristo. Mas e o Pentecostes? O Pentecostes aconteceu. Quando? Há 2000 anos, quando o Espírito Santo veio. Ele veio mais uma vez? Não, ele veio e ficou. Não existe mais Pentecostes. O Pentecostes, como nós falamos no último estudo, aquela data judaica, o mover do Espírito, a vinda do Espírito, não acontece mais. Nós estamos falando de dons, é uma outra coisa. Mas daquele jeito, naquele momento, nunca mais vai acontecer. Você entende que Deus foi trabalhando, mas Jesus não é o mesmo hoje, ontem e sempre é. Mas o fato dele ser o mesmo não significa que ele faz sempre do mesmo jeito. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelo profeta. Hoje falou em Jesus. E a melhor maneira ficou para nós, irmãos. Eu queria tanto ver Moisés abrindo o Mar Vermelho. Moisés, irmãos, não tinha compreensão que hoje, pela graça, eu e vocês temos de Deus encarnado. Hoje ele tem, ele está lá com ele. Deus faz de maneira diferente e é uma revelação progressiva na Escritura. Por isso de eu pegar coisa do Velho Testamento e querer trazer hoje, não tem mais nada a ver. E isso acontece ou não? Fatos que ocorreram no Velho Testamento e mesmo no Novo, como a descida do Espírito Santo, ofícios do Velho Testamento, profetas como Daniel, Jeremias, Isaías, não existem mais, irmãos. Assim como não existem os ofícios do Novo Testamento, os apóstolos não existem mais. Os 10 mil que tem no Brasil hoje por baixo não são apóstolos. Mas por que Jesus não veio no nosso tempo, hein? Aí um irmão, gostei que o irmão disse, nós somos recebedores da revelação de Deus, não juízes dela. Quem é você para questionar como Deus faz as coisas? Mas Deus se revela hoje? Sim, irmãos. Claro que Ele se revela. Irmãos, vocês conseguem entender como a única fonte segura que nós temos é a palavra de Deus? Não são apóstolos, não são pregadores como eu estou pregando aqui. Não são homens. Homens falham, homens pecam. Mas a palavra infalível de Deus não. Se nós tivermos isso como base, nós não vamos ser enganados. E ainda que sejamos, nós vamos voltar para a palavra, que o Espírito vai nos levar à palavra. E o último ponto, irmãos, que é uma sugestão. Procure saber como homens de Deus na história leram as Escrituras. Como homens de Deus na história se aproximaram das Escrituras. Os irmãos que participam dos ministérios, nós vimos um vídeo do irmão John Piper, e uma das primeiras falas dele diz assim: eu tenho grande respeito por homens que, quando vão para a Escritura, não a questionam, vão para ela como palavra de Deus e submetem-se à palavra de Deus. Eu também tenho. Ainda que eu não entenda. Irmãos, nós não entendemos muitas coisas. Há hoje, irmãos, linhas, propostas diferentes, pregadores diferentes, autores diferentes. No meio, na cristandade tem o catolicismo romano, existem os arminianos, existem os reformados, existem liberais, existem neo-ortodoxos, existem pentecostais, neopentecostais, daqui a pouco surge um outro grupo aí. Apesar da Bíblia ser a perfeita palavra de Deus, nenhum homem é. E por isso que tem tudo isso aí. E você pode escolher uma delas. Não quero nenhuma, isso não existe. Nenhum de nós aqui é original para criar alguma coisa nova. Nem heresia. As heresias que acontecem hoje são
reavivamentos dos tempos passados. Para nós, os irmãos sabem, a compreensão reformada da Escritura é a que mais... Por que nós adotamos? Porque ela é a que mais valoriza a Escritura, mais centrada em Cristo, mais centrada na graça. Que não sobra, como diria o irmão, não sobra nada para nós. Nada para nós. Por isso nós entendemos, e ela não é uma teologia, ela não é a valorização do conhecimento, ela é a valorização da palavra de Deus e a impossibilidade de nós negociarmos a palavra de Deus. Por isso que nós adotamos essa... Ela não é infalível, mas nós cremos que ela é a que mais honra a palavra e o Deus da palavra. Outra coisa, irmãos, muita gente trazendo novidade. Nada do que nós pregamos aqui nós inventamos. E se inventar, jogue fora. A confissão de fé da comunidade é de 1700. Nós não inventamos nada. E essa confissão é toda baseada na Escritura. Irmãos, procure dar uma olhada na história. Procure, se você já ouviu de um homem que é respeitado, da Reforma até hoje, um homem respeitado na igreja, vai ver qual era a linha dele, como ele se aproximava da Escritura. E você não vai se surpreender qual era a linha que ele adotava. Eu espero, irmãos, que esses estudos nos auxiliem a lermos a palavra de Deus. Com qual objetivo? De saber de teologia, de doutrina? Não. De crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém?